Olá pessoal, tudo jóia? Então esse trabalho, de estrutura de dados 2, o Juan e eu nós iremos passar um pouco para vocês sobre o nosso método de ordenação, o método que a gente estudou, que é o Quicksort, do português ordenação rápida, e a gente vai passar um pouquinho de como esse método funciona, bem como a sua metodologia, a sua complexidade, algumas de suas características. E também, depois que eu explicar aqui esses pontos para vocês, o Juan vai mostrar para a gente uma representação que ele fez com cartas de baralho, para ficar mais fácil a compreensão de vocês sobre esse método Quicksort. Então, vamos passar aqui pelo slide. Então, algumas de suas curiosidades. Quicksort ele é um dos algoritmos mais conhecidos. Ele pertence à categoria de ordenação por troca, ou Exchange Sort, do inglês. Ele é um algoritmo recursivo. Ele foi desenvolvido por Charles Anthony. A metodologia desse método, ele utiliza recursividade, que foi um dos pontos que a gente estudou anteriormente. Ele utiliza o paradigma dividir para conquistar, ou do inglês divide and conquer. E esse paradigma é uma abordagem recursiva em que a entrada do algoritmo é ramificada múltiplas vezes a fim de quebrar o problema maior, em problemas menores da mesma natureza. Então a gente tem um vetor grande, e a gente quer ordenar ele. Então a gente usa esse método que ele vai repartir esse vetor em partes menores, ordenar essas partes menores e depois voltar para o vetor. Então para isso a gente escolhe um pivô, já dando uma apanhada do que vai ser, de como funciona o método. Escolhe um pivô, que pode ser qualquer elemento do vetor, e a gente ordena, a gente separa o vetor através desse pivô. Antes do pivô a gente coloca todos os elementos que são menores que ele, e para frente, à direita, a gente coloca os elementos que são maiores que ele. E falando agora um pouco da complexidade desse algoritmo do Quicksort, o método de separar, ele tem um papel central na solução. E esse método vai percorrer todo o vetor, vai percorrer o vetor por completo, esse vetor que vai ser ordenado, E após isso, a gente vai ter uma complexidade de tempo ordem n, onde n é o tamanho do vetor. Ou seja, em um vetor de 10 posições, esse método vai fazer 10 iterações, ou seja, sua complexidade vai ser O de n. Porém, como a gente utiliza 3 métodos, vou mostrar mais à frente para vocês quais que a gente tem, e aí como a gente também utiliza o método Quicksort, ele chama o particionamento, que seria esse método separar, chama ele recursivamente, reduzindo esse problema em problemas menores. Então a gente tem que essa recursão tem a complexidade O log de n. Mas aí no caso médio, temos que o Quicksort tem, como um todo, tem complexidade de ordem n log de n, ou seja, n vezes log de n. E no seu pior caso, o Quicksort tem complexidade O de n ao quadrado. E aqui eu coloquei um exemplo que é para vocês imaginarem um vetor que já esteja ordenado e uma implementação de particionamento, ou de separação desse vetor. E ele vai utilizar o elemento mais à esquerda como pivô. Como eu disse, eu vou explicar mais à frente o código que a gente tem do pivô. E nesse cenário, o algoritmo vai cair em seu pior caso, porque ele vai escolher o elemento como pivô, que é o primeiro, porém o restante do vetor já vai estar ordenado. Então ele vai demorar bastante tempo para verificar, e comprovar que esse mesmo vetor está ordenado. Aqui é a implementação que eu disse, o método é um método troca, que a gente recebe o vetor, recebe os dois parâmetros e vai fazer a troca. A gente tem também o método separar, que é onde vai escolher o pivô. Depois de escolher o pivô, a gente vai jogar todos os elementos menores que o pivô para a esquerda e todos os elementos maiores que o pivô para a direita. E aí a gente tem o método Quicksort, que vai fazer essa chamada recursiva do Quicksort para poder dividir em problemas menores e depois ordenar o nosso vetor. Aqui, fazendo uma comparação com os métodos simples que a gente já estudou, aqui a gente está fazendo uma comparação com um vetor de 15 mil elementos. Olha só, com o Bubble Sort a gente demora quase 1 segundo. Com o Selection Sort esse tempo é reduzido, com o Insertion Sort também. Com o Quicksort é 0,009. Eu tive até que acrescentar mais uma casa aqui para a gente poder ver o tempo de execução do Quicksort. Então a gente pode ver que ele é muito rápido. E ele faz também bem menos comparações que os outros métodos simples já estudados. Agora, para um vetor de 25 mil elementos, o Bubble Sort 4 segundos.
O Selection Sort, 1 minuto, 1 segundo. O Insertion Sort também 1 minuto. E o Quick Sort, olha só, não chega nem a 0,1. Então ele é muito rápido. E também, para um vetor com 100 mil elementos, o Bubble Sort demora quase 50 segundos, enquanto o Selection Sort 15, o Insertion Sort 10 e o Quick Sort faz isso em menos de 1 segundo. Então ele é muito eficiente. E para finalizar aqui a minha parte, a gente vai fazer a simulação nesse visual aqui. E aqui eu vou colocar um vetor, vou selecionar o Quick Sort, vou colocar o vetor aqui e vou fazer a simulação. Vou colocar um pouco mais devagar para vocês acompanhando. Aí aqui ele vai selecionar o 3 como pivô. Todos os elementos que forem menores que o 3, ele vai trocar com o seu sucessor, que é o 44 aqui no caso. Ele vai trocar o 2 com o 44. Aí ele continua fazendo comparação, só que não vai ter mais nenhum que vai ser menor que ele. Então aqui ele compara ele com o que trocou e o 2 é menor que o 3, ele fez a troca. Agora o 38 passa a ser o pivô. Todos os elementos que forem menores que o 38 vai passar para cá. O 26 vai passar também, até chegar ao 47 lá para frente. Todos os elementos que forem menores que o pivô, a gente passa para a esquerda. E todos os elementos que forem maiores que o pivô, a gente passa para a direita. Agora a gente fez a troca. Agora o 19 é o pivô. Todos os elementos que forem menores que o 19 vai fazer a troca aqui. Agora o 4 vai trocar com 36. E já troca com o pivô, que ele é menor. Agora o 4 passa a ser o pivô. Aí como ele chega aqui, ele sabe que lá para frente já rodou, não vai ter menor que ele. Então agora o 15 vai continuar aqui, porque o próximo dele já estava ordenado. Agora o 26 é o pivô, o 27. Agora o 46, todos os elementos que forem menores que 46 vai trocar com o seu sucessor. E agora troca o pivô com o 44. Ele faz a comparação para ver se está correto. Agora o 47 é o pivô. Ele vai continuar nessa posição. E agora troca o 50 com 48. E o vetor vai estar ordenado. E aí agora eu vou mostrar um pouco do código para vocês. Aqui tem o método trocar. Aqui o método separar, que é onde a gente separa o vetor, né? Aqui a gente só faz a troca. E aqui a gente tem o método quicksort e a gente tem a chamada recursiva dele mesmo aqui para poder separar os vetores que são menores que o pivô para a esquerda e os elementos do vetor que são menores que o pivô para a esquerda e os elementos do vetor que são maiores que o pivô para a direita. Aí aqui a gente só fez um código para poder fazer a comparação. Aqui eu vou executar. Aí aqui a gente tem as opções, né? Bubble Sort, Selection Sort, Insertion Sort. Eu vou escolher primeiramente o Quick Sort e vou colocar um vetor de 2.500 elementos. Vou mandar gerar automático. Vai gerar, já vai ordenar em seguida. E depois ele vai mostrar aqui a quantidade de comparações que esse método fez e o tempo de execução. E aí agora a gente vai fazer uma análise de algoritmos. Eu vou colocar um vetor aqui de 5.000 elementos. Vou mandar gerar automático. Ele vai mostrar o vetor inteiro, todo desordenado. E aqui ele faz as ordenações. Com o Bubble Sort ele fez isso tudo de comparações com esse tempo. Com o Selection Sort esse tanto de comparação com esse tempo. E olha só a diferença já para o Insertion Sort e para o Quick Sort. Então para o vetor de 5.000 elementos, o Quick Sort é o melhor, porque olha só em quanto tempo ele ordenou 5.000 elementos e a pouquíssima quantidade de comparações que ele realizou. Então agora o Juan vai passar para vocês uma demonstração usando cartas de baralho
desse método do Quicksort. Hoje eu vim explicar o método Quicksort, que se consiste em organizar tendo um pivô. Em vez de usar setas e tudo mais, eu irei aproveitar 100% do baralho, ou seja, irei usar os coringas do baralho. O vermelho, ele vai perguntar se o que está em cima dele é menor que o que estiver no pivô. O preto vai perguntar se o que está embaixo dele é maior do que o que estiver no pivô. O pivô será definido pela primeira carta. Então, no caso, será o 5. Agora vamos começar. O vermelho pergunta: 2 é menor que o 5? Sim. Se for menor, ele vai para o lugar vazio. E agora o preto começa a se movimentar. O 6 é maior que o 5? Sim. Então ele vai para o lugar do vermelho, que estava vazio até o momento, e vai passar para cá. Vermelho pergunta: o 1, representado pelo Ás, é menor que o número 5? Sim. Então ele passa para o lugar aqui e passa para o posto. O 4 é maior que o número 5? Não. Então ele continua. O 3 é maior que o número 5? Não. Então ele continua. Quando as duas se encontram, o pivô vai para o lugar que elas se encontraram. Ou seja, ela já foi definida. Esse método ele se consiste em dividir em vários subsetores. Ou seja, agora isso daqui vira um setor e esse daqui vira outro. Eu vou começar agora por esta parte aqui na organização e depois eu venho para essa. E de novo, o primeiro vetor vai ser o pivô, número 2. O 3 é menor que o número 2? Não. Então ele continua. O 4 é menor que o número 2? Não. Então ele continua. O número 1 é menor que o número 2? Sim. Passa para cá. Aqui se mexe, eles se encontram. Foi definido. No algoritmo, ele faz a comparação dos dois, mesmo não tendo nada, só para ter certeza. E como ele está sozinho, ele já foi definido. E agora vamos fazer nesse setor. Quem vai ser definido primeiro vai ser o 4. O 3 é menor que o número 4? Sim. Então ele passa para cá. Se juntaram. Como ele foi definido, para frente. Como eu disse, ele faz a comparação dos dois. Como não tem nada, ele manda para frente. Ele faz a comparação dos dois. Como não tem nada, ele manda para frente. Está organizado.